Olá! Neste vídeo nós vamos fazer dele uma série. Vem com a gente e aí você vai poder aprender mais sobre a redação do Enem. Este é um vídeo que surgiu, mediante uma live que eu fiz essa semana por causa de um pedido de um aluno. O aluno me pediu: Mara, me dá algumas dicas para poder escrever melhor na minha redação. Faz alguma coisa no seu canal para isso? E aí outra pessoa pediu, então nós decidimos fazer este desafio. Eu não sei quando é que você está assistindo este vídeo, mas estamos em pleno outubro de 2018 e muita gente correndo para se preparar, porque hoje exatamente é dia 27 de outubro e a avaliação do Enem é a primeira fase no dia 4/11. Então a gente está pertinho e muita gente desesperada. Então vem com a gente, que eu espero que a gente possa te ajudar um pouquinho, ok? Bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês como foi minha experiência na redação do Enem. Eu fiz o Enem 3 vezes, numa época que o Enem não tinha este poder todo, não influenciava no vestibular. Quando eu fiz pela primeira vez, o Enem ele era apenas uma avaliação do governo para saber o nível do aprendizado dos alunos. Então, de certa forma, não existia um benefício direto ao aluno por participar. Na segunda vez que eu fiz, existia algumas faculdades que começavam a aceitar para acrescentar na nota do vestibular o seu resultado do Enem. Na terceira vez que eu fiz o Enem, as faculdades já estavam aceitando, as pessoas já estavam participando mais, mas porém eu já estava meio incrédula daquilo, como não tinha me ajudado em nada nas vezes anteriores, e eu via que as universidades aceitavam somente uma nota assim muito acima das minhas médias anteriores, e eu fiz um pouco desacreditada, mas eu fiz. E aí, nesse vídeo eu quero contar pra você como que foi essas 3 vezes que eu fiz a redação do Enem. Bom, a primeira vez eu fiz ela e tive uma nota superior na redação em relação às outras disciplinas. Eu já sabia que isso iria acontecer, porque desde os meus 8 anos de idade eu tenho o hábito de ler jornais, mas eu não fico vendo fofoca, novela, esporte. Eu leio muito assuntos dos jornais relacionados à economia, relacionados a notícias pelo mundo, relacionados à política, e confesso para você que eu tenho uma quedinha por páginas policiais. E aí, como meu pai João me ensinou, eu tenho mais de um pai, então tenho que falar o nome dele, né? Meu pai João me ensinou desde os 8 anos de idade a pegar o jornal e comentar. Então a gente tinha um hábito dentro de casa de todo domingo ele pegava o jornal, ele via algumas coisas, ou às vezes ele já sabia o que ia acontecer, e eu, muito curiosa, foi a forma que ele encontrou de me incentivar. Então ele me perguntava: você viu na página tal? Você viu o que aconteceu com o fulano? Você viu a nova lei tal? E aí eu: não, vi não. O que aconteceu? Só se você for lá ver, nota muito legal. E assim, eu criança, ele foi me incentivando a ler. E depois a gente ficava debatendo, conversando, explicando, ele comentava, dava opinião. Então, desde sempre, posso dizer assim, a gente tinha este hábito dentro de casa. E aí, eu tinha também as minhas professoras de português, que sempre buscavam ensinar o que estava no conteúdo e trazer para a realidade da vida. Não eram professoras, agradeço muito as minhas professoras, porque elas não eram preocupadas em cumprir conteúdo. E eu tinha uma professora, na segunda vez, me parece, que eu fiz. Eu já tinha tido a professora Esther, muito amada por aqui. E a professora Esther, ela era uma pessoa assim, que tinha o hábito de levar jornal para a sala de aula, a gente identificar nas notícias se havia erro de português, qual era a colocação melhor para poder fazer nas frases, analisar o conteúdo da notícia com a nossa realidade, se refletia, a opinião. Então, assim, isso me ajudou ainda mais no hábito de ler, a gostar daquilo e formar opinião sobre o que eu estava lendo. Então, isso foi fundamental para a minha redação. Para minha preparação
preparação, o que que eu fiz? Eu peguei um caderno, igual eu ensinei na live que a gente fez essa semana, eu peguei um caderno, tirei as folhas que estavam escritas, era um caderno usado, tirei as folhas escritas, mantive só as folhas em branco, tipo um caderno desse assim. E aí eu fui escrevendo tudo o que estava acontecendo. Então eu fazia dele um resumo de aprendizado, ao mesmo tempo fazia um resumo do que eu estava sentindo. É o que eu chamei essa semana e mostrei para vocês na live. Como que foi que eu me preparei para o dia? Eu me lembro que na primeira vez eu não tinha ainda as manhas, a malícia de como que ia ser, e é uma avaliação muito demorada, né? Porque eu não gosto muito de falar dessa prova. Prova pra mim tem uma cara de teste de sobrevivência, prefiro falar a palavra avaliação. E aí eu me lembro que nesse dia... Opa, eu tinha esquecido de voltar. Como que eu me preparei para o dia? Na primeira vez, eu me lembro que não tinha muita malícia de como que funcionava, então eu só levei lápis, borracha, caneta e um documento com foto que foi minha identidade e o vale-transporte que eu precisava de voltar para casa. O local da prova era longe de onde eu morava. A segunda vez eu resolvi mudar, eu criei um kit. O que eu tinha neste kit? Peguei uma sacolinha, coloquei nela garrafinha de água pequena que fosse fácil de carregar. Eu lembro até que eu comprei essas garrafinhas de água mineral para poder levar. Água, coloquei chiclete, porque quando eu estou muito ansiosa, eu sinto vontade de mastigar e de comer doce, então eu levei chiclete, levei chocolates. Peguei esses maiorzinhos, igual o Choquito, Prestígio, essas coisas assim, levei para poder comer. Você pode comer sim na hora da prova. Então eu levei este kit e eu percebi que na hora que eu ia ficando um pouco mais ansiosa e tensa por causa da prova, eu ia lá e comia um pouquinho e aí voltava. E a primeira vez eu tive uma dor de cabeça terrível por causa da pressão e não ter uma água, não ter nada para poder comer. Eu tive uma dor de cabeça que quando eu saí, foi a primeira vez que eu experimentei o que era uma enxaqueca. Eu saí, eu já estava vendo tudo com estrelinha, a luz estava brilhando muito no meu olho, refletia muito, tudo muito sensível, e eu estava sozinha e era uma sensação horrível. Então na segunda vez eu fiz isso, e coloquei também dentro desse kit um remédio para dor de cabeça, né? Se eu tivesse, então eu já tinha um remédio ali. Então foi a minha salvação. E aí, outro detalhe. Quando eu estava lá, que eu fui comendo e tal, melhorava e o remédio para dor de cabeça também não me deixou. Eu lembro que o meu resultado nas outras provas foi até muito melhor, porque também eu não estava com dor de cabeça. Mas assim, então eram essas duas coisas que eu queria falar, do antes e de no dia. No dia, eu me lembro que além desse kit que eu levei, eu cheguei com bastante antecedência. E eu não sei o seu tipo de fé, como que você vê a questão do divino, mas eu me lembro que para me poder relaxar, para mim não ficar muito tensa, no dia eu não peguei no conteúdo, não peguei material, não estudei nada mais. Eu ouvia músicas que eu gostava, eu fiz as minhas orações, né, pedindo a Deus para que estivesse comigo, que eu sentisse que eu não estava sozinha naquele momento de tensão. Antes de começar a prova, eu abaixei a cabeça, fiz minha oração, respirei fundo. Eu sabia que eu precisava de calma, paciência, fazer uma coisa de cada vez e todas elas com concentração. Então, no dia, eu investi muito no meu emocional para que eu não tivesse qualquer tipo de problema ou surpresa. Eu me lembro que eu evitei contato com pessoas tóxicas, eu fiquei mais em silêncio no dia, fiquei mais calma, ouvindo algumas músicas, fazendo as minhas orações, e isso foi fundamental para mim, ok? Então a gente falou de como que foi essa preparação minha para formação de opinião, de interpretação de texto, falamos sobre como que foi no dia eu levar um kit, né, vamos dizer assim, um kit sobrevivência, como que isso me ajudou, e também nos minutos antes da prova de não pegar nada sobre o conteúdo, ser só de relaxamento, descanso, silêncio, tranquilidade, ok? Eu espero que você tenha gostado.
E os próximos vídeos nós vamos falar sobre técnicas, vamos falar sobre dicas, sugestões para você fazer uma redação muito boa. Eu espero que eu tenha ajudado você, tá? Até o próximo. Tchau!